Olá, meu querido aluno, professor Paulo Roberto, de novo aqui com você. Agora nós vamos tratar de um assunto bem interessante, né? Nós vamos tratar da parte de análise combinatória, né? Nós vamos dar uma ênfase maior em combinação, mas eu gostaria que você lembrasse de alguns detalhes, né? Eu tenho permutação, eu tenho arranjo e eu tenho combinação, né? Então eu vou fazer uns exemplos rápidos para isso ficar gravado aí para você, para quando você precisar, você vai lá e consulta, volta o vídeo, né? Grava, pausa, para poder entender o que eu estou te falando. Vamos lá? Então presta atenção no seguinte, imagine que eu tenho uma sala de aula, essa sala de aula ela tem 5 lugares. Ok? Então eu tenho lá 5 lugares e eu quero dispor nesses 5 lugares 5 pessoas. Né? São 5 pessoas que estudam lá uma sala, né, com um número limitado de alunos, né, uma aula de um idioma, alguma coisa assim, e eu tenho lá 5 pessoas. E eu quero calcular de quantas maneiras essas 5 pessoas podem sentar em 5 lugares. Ok? Veja uma coisa, eu tenho 5 pessoas, então eu tenho lá um total de pessoas que eu chamo de N. Esse N vale 5. E eu vou dispô-los em 5 lugares. O meu P é 5. Observe uma coisa, nesse caso, ninguém vai ficar de pé. Ou seja, eu não tenho ninguém que fica de fora. Na verdade, eu vou simplesmente trocá-los de lugar, eu vou fazer uma troca. Um sinônimo para troca? Permuta. Então, eu vou fazer uma permutação de N. Lembre-se que permutação de N é N fatorial, ok? Agora, com esses mesmos alunos, imagine que eu tenho 5 alunos e eu quero formar com esses 5 alunos, né, o meu N continua valendo 5, mas eu quero formar, na verdade, equipes de 2 alunos. E a minha ideia é descobrir quantas equipes de 2 alunos eu posso formar com esses 5 alunos. Veja, agora não é uma permutação. A hora que eu formar uma equipe de 2 alunos, eu vou ter 3 que vão ficar de fora. Então, o que acontece? O meu N vale 5 e o meu P vale 2. O meu N é maior que P. Né? Então, a análise que eu faço é essa. Então, o que eu faço? Eu vou rapidinho ali e monto uma equipe. Vamos supor que uma equipe tem lá o Paulo e a Maria. Aí eu faço uma inversão de ordem. Eu chego aqui e inverto a ordem. Maria, Paulo. A minha pergunta é, a hora que eu inverti a ordem, não é mais a mesma equipe? Continua sendo a mesma equipe, né? Paulo e Maria, Maria e Paulo. Então, quando eu inverto a ordem e não altera a natureza, eu tenho uma combinação. Combinação de N, P a P, eu teria lá N fatorial por N menos P fatorial, que multiplica P fatorial, ok? Agora uma terceira situação, né? Agora vamos fugir um pouco dessa situação de sala de aula e vamos pensar numa... eu quero montar senhas. Então eu tenho 5 números e eu quero formar senhas com números distintos de 3 posições, ou seja, senhas formadas com 3 números. Da mesma forma, o meu N é maior que P. O que eu faço? Eu vou lá e invento uma senha. Eu tenho lá 1, 3, 8. A minha pergunta é, se eu inverter a ordem, vai mudar a natureza? Ou seja, se eu chegar lá na hora de digitar lá no banco, ao invés de 138, eu digitar 813. Eu vou conseguir abrir a minha conta? Eu vou conseguir acessar? Não. Então, quando a gente inverte a ordem e a natureza muda, é arranjo. Então, eu tenho lá arranjo de N P a P, que é N fatorial por N menos P fatorial. Beleza? Então, vamos dar uma olhada no primeiro exercício, que é bem isso que ele está propondo para nós aí. Olha lá. 2 times se inscrevem em um torneio de futebol amador. 12 times em um torneio. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma. Primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, dos 12, eu escolhi 4. Né? Em seguida, entre os times do grupo A, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura. Aí tem um detalhe, o primeiro deles jogaria em seu próprio campo. Então, cada time tem o seu campo. Né? Cada time tem lá o seu campo de origem, onde ele treina, onde o clube está estabelecido. Então, primeiro, quando eu for fazer a primeira situação, que são 12 times para formar, compor aqui 4 times por grupo. Então eu tenho um N que é 12,
né, o total de times, e no grupo eu vou ter 4 times, lá Flamengo, Santos, São Paulo e Palmeiras, vamos supor, né? Desses 4 times, se eu inverter a ordem, Flamengo, Santos, São Paulo e Palmeiras, se eu inverter a ordem, eu vou ter um outro grupo? Não, né? Ao inverter a ordem, eu não vou ter um outro grupo. Então, na verdade, eu faria o quê? Uma combinação de 12, 4 a 4, né? Agora, eu tenho esses 4 que pertencem ao grupo A. Só que agora, eu tenho que trabalhar com 2 times. Então, o meu N vale 4 e o meu P vale 2, né? Mas tem um detalhe. O jogo vai ser no próprio campo e o segundo seria no time visitante. Então o que acontece? Se hoje o jogo é Flamengo e Santos no campo do Flamengo, supor no Maracanã, Flamengo e Santos, né? Se eu inverter a ordem, Santos e Flamengo, eu também vou agora fazer o estádio ser do Santos? Não, né? O estádio continua sendo lá do Flamengo, ou seja, o estádio é no Rio de Janeiro, ele é o Maracanã, né? O estádio municipal, um estádio aberto, mas o Flamengo está mandando o jogo lá porque é o time do Rio de Janeiro. Então, eu não posso fazer, nesse caso, a inversão de ordem. Se eu inverter a ordem, eu estou dizendo que o Santos é um time do Rio de Janeiro. E não está certo. Santos é um time lá, né, de Santos. Ou seja, essa inversão de ordem mudou a natureza da situação. Então, na verdade, eu tenho uma combinação para a primeira situação e um arranjo, respectivamente, para a segunda. Ok? Então, aí um problema para a gente fazer uma análise inicial de toda essa situação. Vamos agora resolver um próximo problema. Dá uma lida ali para a gente entender esse contexto. Vamos lá? Então olha o que ele fala ali. Uma família é composta por 5 pessoas e essas 5 pessoas possuem um automóvel de 5 lugares, sabendo que somente 2 pessoas sabem dirigir. Então nós temos lá uma família com 5 pessoas, porém, somente a pessoa 1 e a pessoa 2 sabem dirigir, né? Por exemplo, uma família lá, o pai, a mãe ou, né, uma outra qualquer composição aí que forme uma família, né, que tenha lá um elemento maior de idade que sabe dirigir, o pai, uma mãe, um outro elemento também maior de idade que sabe dirigir e 3 menores de idade que não dirigem. Aí a minha pergunta é: de quantos modos poderão se acomodar para uma viagem? Então, imagina o seguinte, né? Vamos até desenhar a situação aqui. Eu tenho o carro, hoje a pessoa 1 está dirigindo, né? Nada impede que a pessoa 2 que dirige também sente no banco de trás, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Sobraram 4 pessoas para 4 lugares. Simplesmente eu vou trocá-los, ninguém vai ficar fora do carro. Então eu tenho aqui permutação de 4, que seria 4 fatorial. A permutação de 4 eu tenho lá 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Daria a permutação de 4, eu teria lá 24 maneiras. Só que tem um detalhe, eu posso agora tirar a pessoa 1, trocar e colocar a pessoa 2 para dirigir. E a pessoa 1 passa agora a ser, né, um elemento que vai poder sentar em qualquer lugar. Eu pergunto para você, no aspecto de cálculo, mudou a situação? Não, eu continuo tendo uma permutação de 4. Então, na verdade, eu vou ter uma permutação de 4 quando a pessoa 1 dirigir e eu vou ter uma permutação de 4 quando a pessoa 2 dirigir. Então, na verdade, eu tenho lá 24 mais 24. Eu vou ter um total de 48 possibilidades, ok? Beleza, querido? Então, 48 formas diferentes de acomodar na viagem, considerando que somente 2 pessoas podem dirigir. Vamos para um próximo aqui? Falando de salada de fruta, né? Dá uma olhadinha ali no enunciado enquanto eu apago o quadro. Olha o que ele fala, né? Nós temos, na verdade, uma salada de frutas é preparada com 2 frutas ou mais frutas, né? Eu não posso falar que uma salada de fruta é feita de banana, né? Uma salada de frutas só tem banana. Não é uma salada de frutas, é só banana. Então, para eu ter uma salada de frutas, eu tenho que ter
2 ou mais frutas. Então, nesse caso, eu tenho 7 frutas distintas. Então, imagina, tem lá mamão, abacaxi, morango, uva, pera e laranja. Laranja, não tem mais uma. E abacate. Então, eu tenho todas essas frutas aí, todas elas estão dispostas numa mesa. E a minha pergunta é, se existem 7 frutas distintas, quantas saladas diferentes podem ser preparadas? Veja uma coisa, eu tenho 7 frutas e eu vou preparar saladas com 2 frutas, saladas com 3 frutas, saladas com 4 frutas, com 5 frutas, com 6 frutas e com todas as frutas. E eu quero saber quantas saladas eu vou ter com 2, 3, 4, 5, 6, 7 para poder somar, né? Veja, eu vou simular uma situação com 3 frutas. O que vai acontecer para 3 frutas vai acontecer para as demais, tanto para 2 quanto para mais. Então imagine que eu tenho lá uma salada que eu tenho lá banana, maçã e abacate, né? Banana, maçã e abacate, ok? O que eu faço agora? Eu vou inverter a ordem. Então eu vou fazer uma salada com abacate, banana e maçã. Né? Na verdade, você já estava enjoado dessa salada que eu fazia lá para você. Né? Eu misturava lá banana, maçã e abacate. E hoje eu digo, hoje eu vou fazer uma salada diferente. Eu vou misturar o abacate com a banana e com a maçã que você vai gostar. Você, Paulo, tu tá de sacanagem comigo, né? Pô, você tinha uma salada lá com banana, maçã e abacate. Agora você colocou abacate, banana e maçã. Está me querendo me dizer que é outra salada? Não é, né? Então, a inversão de ordem não muda a natureza. Significa que eu vou trabalhar com combinação, ok? Então, preste bem atenção que nós vamos ter que trabalhar com cálculo aí bastante extenso, né? Eu vou ter lá combinação de 7, 2 a 2, eu vou ter lá combinação de 7, 3 a 3, eu vou ter combinação de 7, 4 a 4, eu vou ter combinação de 7, 5 a 5, combinação de 7, 6 a 6. E uma pergunta que eu faço para você, e com 7 frutas, quantas saladas eu vou ter? Né? Imagine, eu vou pegar as 7 frutas e vou misturar. Eu vou ter uma única salada. Mas vou inverter a ordem. É a mesma salada. Então, com 7 frutas, seria somente uma salada. Então agora como é que fica lá? Combinação de 7, 2 a 2 seria n fatorial por n menos p fatorial vezes p fatorial, ok? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou te ensinar um macete aqui, tá? Tem um jeito bem prático da gente resolver. Quando a gente vai resolver arranjo de 5, 3 a 3, seria n fatorial por n menos p fatorial. Né? Eu vou fazer lá 5 fatorial por 5 menos 3, 2 fatorial. Aí eu vou desenvolver o 5 fatorial. Eu desenvolvo lá 5 vezes 4 vezes 3 e agora eu teria lá o 2 fatorial por 2 fatorial. Então eu posso simplificar o 2 fatorial com 2 fatorial. Então, existe uma regra prática que ajuda muito quando eu vou calcular arranjo. Por exemplo, eu vou usar uma linguagem popular, né? Uma linguagem coloquial para você entender. Eu tenho um arranjo de 5, 3 a 3. Eu vou decair, né? Olha que linguagem popular. Eu vou decair o 5 3 vezes. Então, se eu tivesse, por exemplo, arranjo de 9, 7 a 7, eu decairia o 9 7 vezes. Outro detalhe importante. Observe que eu tenho aqui o arranjo, né? Eu tenho aqui o n fatorial por n menos p, é o arranjo. Então, eu posso calcular a combinação fazendo arranjo de n p a p por p fatorial. E posso usar também aquele jeito mais prático de resolver arranjo. Então, você viu como é fácil, né? Eu consegui ganhar tempo aqui. Então, vamos usar esse nosso artifício para a gente ganhar tempo. Eu vou apagar aqui. E a gente vai considerar que, qualquer dúvida, volte o vídeo aí para você entender o que nós fizemos. A gente vai considerar que combinação de 7, 2 a 2 é arranjo de 7, 2 a 2 por 2 fatorial. Combinação de 7, 3 a 3 é arranjo de 7, 3 a 3 por
3 fatorial. Combinação de 7, 4 a 4 vai ser arranjo de 7, 4 a 4 por 4 fatorial. Combinação de 7, 5 a 5 vai ser arranjo de 7, 5 a 5 por 5 fatorial. E combinação de 7, 6 a 6 vai ser arranjo de 7, 6 a 6 por 6 fatorial. Ok? Então vamos lá? Arranjo de 7, 2 a 2 fica 7 vezes 6. Lembre que eu vou decair o 7 duas vezes. 2 fatorial, 2 vezes 1. Isso vai dar 21, né? 42 por 2, 21. Arranjo de 7, 3 a 3 aqui. Fica 7 vezes 6 vezes 5 por 3 vezes 2 vezes 1. Viu como é rápido? Você, né, resolve rapidinho usando o nosso esqueminha aí. Corta 6 com 6, 7 vezes 5, 35, ok? Arranjo de 7, 4 a 4. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Lembre que eu pego 7 e faço ele, usando uma linguagem popular, decair 4 vezes. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu corto 4 com 4, corto aqui, vai dar 35, ok? Combinação de 7, 5 a 5. Vai ser arranjo de 7, 5 a 5. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 por 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Então eu fico lá com, corto aqui 5 com 5, corto aqui 4 com 4 e o 6 com o 6. Fica 3 vezes 7, 21. E aqui, arranjo de 7, 6 a 6, a mesma coisa. Eu vou lá, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 por 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Veja que eu corto todo mundo aqui, né? 5, 4, 3, 2 e fico com 7. Então, na verdade, eu tenho aqui, com 2 eu tenho 21 saladas, com 3 eu tenho 35, com 4 eu tenho 35, com 5 eu tenho 21 e com 6 eu tenho 7. Se eu somar tudo isso daqui, eu vou encontrar 120 saladas diferentes, ok? Eu só vou te propor um desafio aí para nós até conversarmos no próximo encontro. Por que será que combinação de 7 e 3 a 3 é igual combinação de 7 e 4 a 4? Né? Será que eu precisava calcular, tendo aqui essa pronta? Por que será que combinação de 7 e 2 a 2 é igual combinação de 7 e 5 a 5? De repente, tem uma relação aqui que eu posso usar e ganhar tempo, ok? Mas isso é um desafio para você trabalhar aí no próximo encontro. Beleza, meu querido? Então, temos aí, né, a nossa aula que tratou, nós fizemos uma revisão geral de arranjo, permutação e combinação para que você possa dar sequência aí ao seu estudo, beleza? Um abraço, até um próximo encontro.